Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui para tratar de um tema que desde o início da semana eu tenho recebido muitas mensagens, eu tenho recebido muitas perguntas no meu direct e aí eu não tive tempo durante a semana ainda de responder a todas, então resolvi fazer uma live para tentar passar a minha posição, tentar passar a minha opinião, tá bom? Como se trata de um tema muito capcioso e a gente é punido por quase tudo aqui, eu vou retirar os comentários, não pensando em maldade da parte de vocês, mas um comentário, alguma coisa assim que seja escrito que viole os termos do Instagram pode derrubar a nossa transmissão. Então eu vou tirar os comentários aqui, tá certo? Desativar comentários. Pronto, vocês estão entrando agora, se vocês puderem dar o like aí, encaminhar essa transmissão para outras pessoas, essa live para outras pessoas, isso ajuda o Instagram a difundir, já que a gente sempre acaba sendo punido pelo próprio algoritmo do Instagram quando tratamos desse tema. Vamos lá. O tema da minha live, inclusive eu postei mais cedo, quando eu anunciei a live, foi CACs, clubes e lojistas. Não resta esperança, não nutram esperança. Foi esse o tema e eu coloquei o não, tá? Coloquei o não e a intenção era colocar o não mesmo, era chamar a atenção. Antes de adentrar nesse tema, eu preciso fazer dois parênteses aqui. Primeiro parêntese é o seguinte: nós não vivemos momentos de normalidade jurídica no país. Então, existem algumas coisas sobre as quais eu não posso falar, existem alguns termos que eu não posso usar, existem algumas referências e algumas expressões que eu não posso simplesmente falar, em que pese eu ser professor, e em que pese a Constituição Federal de 1988 me conceder liberdade de cátedra, e em que pese todas as vezes que eu me posicionei sobre o tema, eu me posicionei como professor de Direito Penal e Processo Penal, eu também não sou menino, eu não sou criança, e eu sei que nós vivemos momentos atípicos, onde as pessoas podem perder as suas redes sociais sem notificação prévia, sem direito de defesa e sem devido processo, se porventura falem algumas coisas que hoje são tidas como proibidas. Então vocês precisarão fazer um exercício de interpretação para poder entender alguns contextos e algumas palavras que infelizmente eu não posso falar expressamente e abertamente, e outras coisas eu sequer posso fazer referência, ainda que em sentido figurado, e eu não vou bancar o risco. Eu tenho visto aí muitas pessoas com muito mais background do que eu, com muito mais costa larga, com muito mais seguidores, sendo sumariamente punidos, e eu não vou bancar esse risco. Então eu peço vênias, eu peço desculpas a vocês, porque algumas coisas eu simplesmente não vou poder falar, e outras coisas eu espero que vocês entendam, tá bom? E a segunda coisa é o seguinte: eu sempre fui muito pragmático. Quem me acompanha aqui nas redes sociais já me viu falando sobre esse tema, o tema dos CACs, o tema do direito de acesso aos meios de autodefesa, já me viu falando várias vezes, já me viu fazendo defesas muito fortes em relação à preservação desses direitos, mas todas as vezes também eu sempre fui muito pragmático, eu sempre fui muito realista. Eu não tenho mais idade, eu tenho 46 anos, então não tenho mais idade para ser sonhador, certo? Eu tento não ser pessimista, eu tento ser sempre pragmático, eu tento sempre ser realista. E todas as vezes eu tentei pelo menos ser muito realista, e o que eu vou fazer hoje é externar aquilo que eu enxergo. Eu sei que o que eu vou falar aqui pode desagradar algumas pessoas, somente algumas pessoas do segmento. Quando eu postei o tema da live, eu recebi direct de pessoas dizendo: é porque você é contra e não sei o que. Com certeza são pessoas que não me acompanham. Quem me acompanha sabe que eu sempre cerrei fileiras na defesa da pauta, na defesa do tema, na defesa dos lojistas, dos clubes e dos CACs. Inclusive eu sou CAC, certo? E sempre usei a pouca voz que eu tinha para fazer essa defesa. Mas isso não me dá o direito de vender falsas esperanças, ok? Feito essas duas considerações iniciais, vamos lá. Eu acredito, e muitas pessoas que eu respeito demais, que são também estudiosos do tema, compactuam com a minha ideia, compactuam com a minha percepção,
Então eu não sou uma voz dissonante. Infelizmente me parece que eu sou uma voz que o meu posicionamento, vamos falar assim, doutrinário, está de acordo com o posicionamento da maioria. Eu estou falando dos estudiosos do tema, dos doutrinadores, dos professores que se debruçam sobre o tema, tá bom? Uma coisa é o empolgado, uma coisa é o cara que tirou o CR dele e que enxerga o mundo do jeito naquele universo. Outra coisa é quem se debruça doutrinariamente ao estudo do tema. E a minha percepção é que a partir do ano que vem, em decorrência dos eventos ocorridos no ano de 2022, primeiro evento, segundo evento ocorrido no ano de 2022 e o resultado desses eventos, a minha percepção é que a partir do começo do ano nós vamos ter um revogaço geral da maioria dos decretos que pautam o tema, da maioria dos decretos que pautam os direitos. Na verdade, não sei, eu vou chamar de direito por falta de um nome melhor, porque direito a título precaríssimo como tem hoje não é direito, mas os direitos inerentes aos CACs, os direitos, esse direito entre aspas, tá? Inerente aos lojistas, inerente aos clubes, grande maioria deles são baseadas em decretos presidenciais, e eu acredito que, até por ser talvez uma das pautas mais caras ao grupo que saiu, ao grupo que vai chegar ao poder em decorrência desses dois eventos ocorridos agora em 2022, é uma das pautas mais caras, talvez seja uma das pautas mais emblemáticas para eles. Inequivocamente nós teremos, ao meu sentir, um revogaço de todos esses decretos. Inclusive, a pessoa que está diretamente coordenando o grupo que prepara esses revogaços já foi ex-governador de um estado nordestino, é um professor de direito constitucional, é uma pessoa, inclusive, que está sendo cotada para ser um futuro ministro do STF dentro desse novo cenário que se inicia ano que vem. Ele está sendo assessorado por uma outra pessoa, que é de uma ONG, de um instituto que sempre pregou o combate aos CACs, aos clubes e aos lojistas. Então, esse revogaço, entendo eu que vai acontecer, e esse revogaço ele vai simplesmente aniquilar o que nós temos hoje. Eu já não espero mais, em vida, voltarmos ao que nós temos hoje, caso essa realidade desse revogaço venha a se confirmar em janeiro. Eu acho que nós vamos retroceder a uma situação talvez pior para a categoria do que nós tínhamos em 2005, certo? Uma situação pior do que nós tínhamos quando simplesmente fizeram de conta que aquela consulta feita sobre a Lei 10.826/2003, que é o Estatuto do Desarmamento, consulta esta que a grandíssima maioria, 68%, foi em um sentido, foi simplesmente ignorado. E o que é que isso significa dizer? Isso significa dizer, primeiro, que esqueçam essa história que você tem direito adquirido. O CAC não tem direito adquirido. Direito a título precaríssimo, como está claro que nós temos, que é a nossa realidade, não é direito. Você não tem direito adquirido. Você não tem a propriedade do seu objeto ou dos seus objetos. Você tem a posse. E essa posse está claro que é a título precário. Você não tem a propriedade do objeto. A sua autorização enquanto lojista e a sua autorização enquanto dono de clube também é a título precário. Ela pode ser modificada por um decreto. E você não vai ter a quem recorrer, até porque o STF, já nesse ano de 2022, acatando uma relatoria do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, consolidou o entendimento do desarmamento como questão de mérito constitucional. É tanto que você não consegue mais registrar arma pela Polícia Federal. E é tanto que uma série de calibres que antes o CAC conseguia obter o registro, conseguia obter o CRAF junto ao Exército, hoje já não consegue mais. O 556, por exemplo, que os CACs tinham para o manejo de Java Porco, ele já não consegue mais. Certo? Então, sim, eu acredito nesse revogaço. Sim,
Eu acredito que não há direito adquirido. Eu acredito que não tem isso de preservação de direito de propriedade. Você não tem a propriedade dos seus objetos, você tem a posse precária dos seus objetos, você e eu. Nós temos a posse precária dos objetos. Não tenho dúvida que os calibres que hoje são permitidos para os CACs, como o 9mm, a maioria das pessoas que eu conheço, elas têm 9mm. Eu não tenho dúvida que o 9mm vai cair. Eu acho que o que nós teremos será, se permanecer alguma permissividade, será para o 22, para o 38, para o 12 e para o 380. Pistola vai ser 380, revólver 38 ou 32, não sei nem, acho que 38. A 12, tem que olhar também o tamanho do cano, a quantidade de polegadas do cano, e a 22. Acho que é o que vai ficar. Quem tem 9mm, entendo que você vai perder o direito de posse. Aí eu preciso abrir um parênteses. O que é que significa dizer que vai perder o direito de posse? Significa dizer que alguém vai bater na porta da sua casa para pegar o seu objeto? Não. Eu não acredito nisso. Como eu disse, eu sou pragmático. Eu acho que ninguém vai vir, vai bater na porta da sua casa e vai dizer, me dê aí, embora todos que sejam CACs e todos que tenham o CRAF, certo? O certificado de registro desses objetos, eles têm um objeto apostilado no seu endereço. Então, na hora que alguém quiser saber, alguém do poder público quiser saber onde estão as armas registradas, os objetos registrados em meu nome, professor Giovanni, ele vai lá no meu apostilamento, junto ao Exército Brasileiro, abre lá o Sigescorp e sabe onde é que elas estão, apostiladas. Muitos usam o Gov.br, por exemplo, quando precisam viajar. É o meu caso. Existe um sistema da Polícia Federal, que é o sistema SISCAE, onde os objetos lá, quando eles são transportados por via aérea, como acontece com muitas pessoas que precisam se deslocar para treinamentos e competições, eles também lá estão registrados. Tanto que o sistema era até bom de emitir guia de embarque, de despacho de arma de despacho de objeto. Então eu tenho que me policiar. Depois vocês vão entender por que eu estou me policiando em relação a essa expressão. Então, é perfeitamente possível se saber onde estão os objetos que estão, obviamente, apostilados aos CACs. Mas eu não acho, eu acho que, na verdade, é inviável se ir na casa de 800 mil pessoas. O que eu acredito que vai acontecer é uma redução por decreto dos prazos de validade dos CRAFs, os certificados de registro, uma redução por decreto do prazo de validade dos CRs e uma impossibilidade de renovação da documentação. O que, dentro de 1 ano ou 2, vai jogar quase todos os CACs na ilegalidade. E é óbvio, se nós somos CACs, é porque nós não queremos andar na ilegalidade. Quem quer andar na ilegalidade não passa 1 ano e 6 meses para tirar CR, não passa 1 ano e 8 meses, dependendo da região militar do Brasil que você esteja, para ter autorização de compra, expedir o CRAF e fazer o apostilamento. Certo? E a guia de trânsito. Então, se nós somos CACs, é porque nós optamos andar dentro da legalidade. E nós vamos ser colocados na ilegalidade simplesmente por uma burocracia que vão reduzir os prazos, vai vencer os CRAFs, você não vai conseguir renovar os CRAFs. Acredito que nós vamos ter uma campanha para você entregar lá a sua EG19, sua TS9 por R$300. Certo? Acredito sinceramente que isso vai acontecer. E acredito que acabou o porte de trânsito. Eu vejo algumas pessoas dizendo, mas o porte de trânsito foi instituído na época de uma pessoa que governava, que é do mesmo grupo político que está chegando agora. Tem gente que nem sabe disso, mas isso é verdade. Tá certo? Isso é verdade. Mas isso não vai ser motivo para o porte de trânsito ser mantido. Acho que para a prática do desporto, quem ainda conseguir praticar o desporto, o tiro, esse transporte do objeto vai ter que ser separado, objeto, carregador, a coisa que alimenta o carregador que vai alimentar o objeto, apartados e longe do acesso
dentro de case e longe do acesso do desportista. Eu acho até que para você poder praticar o desporto no clube, não vai bastar você ter CR. Eu acho que eles vão exigir que você seja ligado a uma determinada federação ou confederação. Eu escutei muito já as pessoas falando nos sindicalistas do tiro. Acho que muita gente que é da área já escutou. Sindicalistas do tiro, isso existe. Assim como tem sindicalista de tudo, tem sindicalista do tiro. E eu entendo que sindicalistas do tiro são algumas pessoas, não são todas, de confederações e federações que sempre tiveram essa ideia de que os CACs não podiam ter só CR, eles tinham que ser ligados a uma federação ou a uma confederação para poderem frequentar clubes, para treinar. E, óbvio, cobrar por isso. Então eu acho que isso vai ser implantado, até porque quando nós olhamos para as federações e confederações, existem pessoas que defendem abertamente. As pessoas que saíram vencedoras, vamos dizer assim, dessas duas ocorrências no ano de 2022, e que, por óbvio, vão querer que os poucos que restem a eles estejam vinculados. Certo? Vejo muita gente fazendo bravata, vejo muita gente dizendo, o meu objeto ninguém pega, o meu objeto ninguém toma, eu vou viver na ilegalidade. Eu acho, todos os CACs que eu conheço, são pessoas que têm muito a perder, inclusive família para alimentar. E mesmo que no momento de emoção eles digam que vão viver na ilegalidade, eu não vejo como. Por exemplo, é perfeitamente possível fazer um cruzamento do Gov.br com os apostilamentos. Basta bloquear seu CPF. Se alguém quiser, basta bloquear seu CPF. Giovanni, ninguém vai bloquear meu CPF. Rede social está bloqueada. Se eu falar alguma palavra aqui fora do escopo, eu vou perder minha rede social sem aviso prévio. Não é que a live vai ser tirada, eu vou perder minha rede social sem aviso prévio. Ao que dirá bloquear um CPF. Você com seu CPF bloqueado, você não faz mais nada na sua vida. Então, é bravata. É bravata. Entendo que nós não teremos, em curto espaço de tempo, a volta do status anterior para a aquisição de objetos pela Polícia Federal. Hoje, 95%, 96% de todos os pedidos feitos à PF estão sendo negados, sob a alegação que cabe ao cidadão comprovar a efetiva necessidade da posse. Não estou falando do porte, não. Estou falando da posse. Vejo algumas pessoas dizendo também que o EB não permitiria um retrocesso em relação aos CACs. Eu respeito demais as Forças Armadas. Respeito demais a instituição EB, como respeito demais a instituição FAB, como respeito demais a instituição Marinha de Guerra do Brasil. Mas, se alguém já teve acesso ao CIGESCORP, se alguém já teve acesso a como os procedimentos relativos aos CACs, aos apostilamentos, às GTs, são tratadas dentro do Exército Brasileiro, são tratadas através do CIGESCORP, que é um programa que é muito ruim. Eu até brinco dizendo que para o CIGESCORP ser ruim, ele tem que melhorar muito para poder ficar ruim, porque ele é muito ruim. Sabe que isso não é prioridade para as Forças Armadas. Quem é da área sabe que, dependendo da região militar a qual você esteja subordinado, as pessoas que fazem esse tipo de serviço dentro da região militar, na verdade, elas dificultam propositadamente além do que está previsto em lei. Hoje, eu moro em Recife, sou subordinado à 7ª Região Militar. Preciso dar o meu depoimento que, em comparação ao que se vê em outros lugares do país, a 7ª Região Militar é muito diligente. Muito diligente. Mas eu conheço vários CACs que estão subordinados, por exemplo, à 1ª Região Militar e que chegaram a passar 2 anos para a expedição de um CRAF. Então, eu não acho que isso seja prioridade para as Forças Armadas, para o EB. A tutela e proteção dos direitos que não existem dos atiradores esportivos. Certo? Isso fora que o acesso a insumo vai ficar muito difícil.
Quem faz recarga sabe que espoleta, chumbada já estava difícil e caro. Até porque a gente só tem um fornecedor em território brasileiro, o restante tem que ser por importação. E vai ficar muito difícil. Todo mundo deve ter percebido, lojistas fazendo promoções e gente comprando os insumos no máximo que o CR permite, que o apostilamento do objeto permite. Porque eu não vejo um cenário onde você tem uma oferta de insumos. Isso vai encarecer o insumo, isso vai encarecer a prática, isso vai retirar o consumidor comum, o CAC, vai retirar o CAC dos lojistas e isso vai quebrar o setor. Alguns clubes se sentem imunes. Eu estou dizendo que eles estão em negação. Eu estou vendo o clube fazendo promoção de renovação de filiação. Agora, novembro, dezembro, renove sua filiação, você vai passar aqui mais um ano com a gente, 2 anos. É uma estratégia de negócio para fazer caixa? Sim. Eu creio na boa fé deles. E eu já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com uma pessoa de um clube. Vocês têm certeza que vocês estão acreditando? Não, não vão mexer com a gente, não. Não vai mudar nada. Eu acredito que vai. Por exemplo, só não ter porte de trânsito já vai representar para o CAC um risco incomensurável de sair do seu local de guarda para o local de treinamento ou competição. Só isso já vai reduzir por si só a frequência. O vencimento das GTs, o vencimento dos crafts e a burocracia que vai ser criada vai desestimular. Quem tem o seu objeto vai tentar manter o seu objeto o máximo possível em casa, pelo menos pensando, eu sei que não é essa a destinação, mas pensando na eventual defesa do lar, da família, porque sabe que se o objeto for apreendido, daqui a 30 anos ele talvez não consiga comprar outro. Então sim, os clubes vão ser atingidos. Insumo mais caro, acesso mais difícil, restrições de calibres. Muitos clubes vão ser atingidos. Eu não tenho esse dado, então eu vou replicar o dado que eu escutei de uma pessoa que eu confio demais no que diz respeito ao conhecimento do setor, que é o Dr. Marcos Polon, que é o presidente do ProArmas Brasil. E o Dr. Marcos Polon estimou em 3 milhões de pessoas diretamente impactadas economicamente que vão perder seus empregos nos próximos 2 anos. Esse cenário vinha sendo avisado. Eu tenho um respeito muito grande por alguns nomes, como, por exemplo, o Dr. Bené Barbosa, o Dr. Fabrício Rebelo, e eles vêm avisando que o cenário seria esse, não é de hoje. Eles vêm avisando isso. Bené Barbosa fala isso há anos. Fabrício Rebelo fala isso há anos, e outros. Estou citando esses dois porque são os dois que eu tenho mais proximidade de conhecimento do que defendem, do que postam. Então, quando eu vejo algumas pessoas com esperança, não é que ter esperança seja ruim, mas se você usa a esperança para fugir da realidade, você está sendo infantil. Eu estou vendo algumas pessoas fazendo promoção de pré-venda de TS9. Pegando 20%, 30% do valor inicial do objeto, para que a partir de janeiro as pessoas deem entrada. Eu entendo que não é má fé, mas eu entendo que estão distantes da realidade. Então, eu sou um pragmático. Eu acho que nós vamos viver um cenário de terra arrasada. Eu não sei se foi o Dr. César Mello, salvo melhor juízo, o Dr. César Mello, inclusive, é um dos grandes especialistas do Brasil também na pauta. Para mim, é quem mais entende de Sigescorp no Brasil, é o César. Me ligaram aqui. Clica aí, por favor, só no coraçãozinho para eu ver se a transmissão está rodando para vocês, por favor, porque quando liga normalmente trava e eu estou sem os comentários de vocês. Deixa eu abrir os comentários aqui para ver se o som tá ok. E só para mim, vocês estão me ouvindo, o som tá ok aí, por favor, porque quando ligam às vezes trava. E uma pessoa me ligou aqui no WhatsApp
Deixa eu ver se está ok aí, por favor. Quem puder me ajudar a dizer só se está ok. Eu abri os comentários aqui só para vocês falarem. Tá ok aí? Quem puder comentar, estão me ouvindo? Eu posso continuar? Pronto, o Alexandre disse que está tudo ok. O Sérgio Martins está dizendo que está tudo ok. O Jair está dizendo que está tudo ok. Beleza, vamos continuar então. Então, o Dr. César Mello, que para mim, como eu disse, é uma das pessoas que mais entende de CIGES Corp no Brasil. Ele é advogado administrativista, muito bom nessa área, muito bom mesmo. Recomendo que sigam ele também. Ele falou que ele acredita numa estabilização do que nós temos hoje. Ele acha que estabilizaria temporariamente o que nós temos hoje. Já eu escutei uma outra pessoa, eu não tenho autorização para falar o nome, não é uma pessoa pública nesse sentido que o Dr. César é, falando que acredita que caso as pessoas façam também sua inscrição em federações e confederações, elas estabilizariam o que elas têm hoje. Eu, respeitosamente, com todo respeito, deferência e vênis que eu tenho, eu não acredito. O que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto no meio acadêmico de pessoas que são muito ligadas no universo do direito, existem muitos professores que são muito ligados a estas pessoas que passaram por esses 2 eventos desse ano e que saíram vencedores desses 2 eventos. E essas pessoas defendem abertamente a extinção da figura do CAC, a extinção da figura do clube e da loja. Muitos lojistas talvez tenham que sobreviver vendendo chumbada de pesca e molinete. Esta é a realidade. Eu tenho visto muita bravata. Eu tenho visto muita gente fazendo análise baseada no fígado. Mas eu não acredito em bravatas. Eu não acredito em análises baseadas no fígado. Eu acredito em pragmatismo. Análise baseada na realidade. Existem 2 argumentos que eu tenho visto sendo muito levantados. E o primeiro argumento é o seguinte. No passado, esse grupo chegou ao poder. E não foi essa terra arrasada. O problema é que no passado, quando esse grupo chegou ao poder, ninguém nem sabia o que era CAC. Não tinha existido uma politização em relação à pauta do direito de autodefesa no Brasil. Fora que, quando esse grupo chegou ao poder, o que hoje nós chamamos de CACs, talvez não passassem de 40 mil no Brasil. Hoje são 800 mil. Eu sou de um tempo onde um clube era uma raridade nas capitais. Eu sou de um tempo onde a cidade que eu resido, que é Recife, tinha um clube. Talvez aí nas capitais, não vou nem falar de interior, nas capitais vocês residam há 15 anos, 20 anos, não tinha nenhum clube. Hoje, essa não é a realidade. Então, virou uma bandeira em história, deixando um pouquinho lá de professor de direito e retomando aí o começo da minha vida como professor de história. Em história existe uma coisa chamada factoides. O que são factoides? Você cria cavalos de batalha que chamam muito a atenção do seu público, para que esse público esteja engajado naquele cavalo de batalha e esquecendo o contexto geral, as coisas que são mais importantes. Então, para um determinado grupo, essa questão dos objetos, dos CACs, dos clubes, são factoides. São coisas que são fáceis de levar para a mídia, de transformar em bicho-papão, de atrair todas as atenções, está todo mundo falando, porque nós vivemos numa sociedade binária onde a atenção é muito facilmente atraída para essas coisas, e desviar a atenção de outros pontos. Então, literalmente o famoso boi de piranha. E os CACs hoje são um boi de piranha. Então, eu percebo isso. E percebo também que muita gente não levava a sério. Vocês não imaginam a quantidade de mensagens que eu tenho recebido ao longo dessas 2 últimas semanas de pessoas que simplesmente viram a ficha cair agora. Eu vou citar alguns, eu não estou identificando ninguém, então não estou ferindo a ética, não estou faltando com sigilo, nada.
Até porque eu respeito muito todos os meus alunos que mandam mensagem, todos os meus seguidores que mandam mensagem para mim no direct. Então não estou identificando ninguém. Mas eu vou citar alguns exemplos. Eu recebi hoje uma mensagem de uma pessoa inscrita nos quadros da OAB, segundo essa pessoa me informou, falando que um membro da família havia adquirido 2 armas e perguntando se existia o risco de não receber essas armas, não ter acesso às armas. E eu respondi que sim. E na hora a pessoa me falou, mas e o direito que tinha adquirido? Percebam, como se nós tivéssemos algum direito em relação a isso. Entenderam? Quando o Dr. Marcos Paulon lá no passado falava na PL 3727 na necessidade de se criar uma legislação que estabelecesse um mínimo em lei que não dependesse de decretos, muita gente não deu ouvidos a ele. Outra mensagem, eu recebi segunda-feira essa mensagem, uma pessoa dizendo assim, professor, eu estou preocupado com o eventual aumento da violência e eu gostaria que o senhor me indicasse um local para eu dar entrada na compra do objeto perante a Polícia Federal. Eu disse, você não pode. Aí a pessoa disse, mas como assim eu não tenho direito de defesa? Eu digo, tem. Mas você não vai conseguir adquirir o objeto. Aí a pessoa respondeu, que absurdo! Como se a ficha dela tivesse caído naquele momento. A ficha daquela pessoa. Um terceiro exemplo. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, você recomenda algum local aonde eu possa comprar o 556? Eu tenho CR. Eu respondi para a pessoa, você não pode adquirir o 556. Aí a pessoa falou, mas eu tenho CR. Eu digo sim, ainda que com CR. A pessoa disse, mas como é que pode me tirar esse direito? Você não tem direito. E aí a ficha da pessoa caiu também. Então, eu estou dando exemplos, mas eu poderia citar aqui mais de 100 exemplos e estaria sendo redundante. Todos no mesmo sentido. Todos no mesmo sentido das pessoas que não acreditavam que nós fôssemos chegar a um cenário de terra arrasada e que agora que estão percebendo que realmente esse é o cenário, estão em negação. Estão em negação. Eu li uma frase e essa frase me deixou muito triste com a pessoa. Porque essa pessoa não tem a menor noção da realidade. A pessoa me escreveu dizendo assim, quando eu anunciei, a pessoa me mandou um direct escrevendo assim, professor, fique tranquilo. Quando for em janeiro, o EB, o Exército Brasileiro, vai criar uma comissão para preservar os direitos dos CACs. E eu respondi, você está brincando, você está sendo sarcástico? Eu disse, não, é óbvio que vai. O Exército tem todo o interesse em nos manter. E aí eu tive que responder para a pessoa. O Exército não teve interesse de fazer um sistema que preste, embora tenha gasto tanto dinheiro, fez um CIGESCORP. O Exército não diligencia para liberação de apostilamento, depois de cumprido todos os requisitos. Leva 1 ano. Você acha realmente que o Exército vai focar forças e energia para defender os CACs? Essa frase eu não posso dizer. Incorrer em uma situação que possa produzir um desgaste com quem quer que seja para proteger os CACs. Você não acha que nós vamos ter a mais massiva campanha de marketing na imprensa para apoiar essa extinção dos CACs, dos clubes e dos lojistas? Por óbvio que sim. Outra frase. Então eu vou vender meus objetos. Eu não vou perder. Ok, para quem? Imagina, por exemplo, todo mundo que tem TS9 expondo à venda os objetos. Só quem vai poder comprar é policial. Vai vender para quem e por quanto? Quem quiser comprar vai escolher a D da melhor e vai pagar R$500.
Tem gente que pagou 16, 17 mil no G19. Não vai achar para quem vender. E eu nem recomendo que o faça. Então, meu objetivo não é deixar ninguém triste. Embora eu saiba que tem gente que fica triste quando a ficha cai. O objetivo é que você seja realista e pragmático. Até para que você saiba como se portar doravante. Você não nutra falsas esperanças que alguém vai chegar para solucionar. Existiria a possibilidade de uma solução legislativa ainda esse ano? Existir a possibilidade existe. Mas eu não vejo viabilidade. O ano está acabando. E outra. As pessoas que podem falar em defesa aberta da pauta estão sendo censuradas. Nunca, em meus 25 anos de professor, para falar da matéria a qual eu me debruço para estudar cotidianamente, eu precisei medir palavras como eu estou medindo agora. A ágora moderna são as redes sociais. Sem as redes sociais você não tem voz. Ponto. Quem, principalmente agora com essa ideia da regulamentação das redes sociais. Eu não tenho dúvida que se hoje eu não posso falar certas palavras, eu tenho que usar a expressão objeto, eu tenho que usar a expressão insumo, eu uso a expressão clube, mas eu não digo clube de quê, porque senão, quando eu terminar a live, eu tomo uma punição de 24, 48 horas. Aqui é a última vez que eu fiz live sobre isso, eu tomei um strike do Instagram de 48 horas, porque eu usei a expressão. Em vez de objeto, eu usei a expressão. Se hoje já é assim, eu não tenho dúvida que vai ficar mais restritivo, a ponto de simplesmente não se poder falar. Eu conheço pessoas, como é o caso, por exemplo, do Samuel Coach, um menino muito bom também. Ele, quando faz uma postagem anunciando uma live, que ele usa a foto do objeto que ele vai analisar na live, o Instagram dele é bloqueado, a live não pode acontecer. Fora que hoje, todas as vezes que eu termino uma live dessa, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que vêm denunciar a live para o Instagram. E eu sempre sou punido. Se eu estou sendo punido hoje, veja. Eu sou professor há 25 anos. Eu sou autor de livro. Eu tenho um vademecum de Direito Penal que está na 23ª edição. Eu sou professor, eu tenho livros de Direito Penal, Processo Penal. Eu ministro aula da Lei 10.823 regularmente, desde que ela existe. E pela primeira vez na minha vida, eu estou receoso com as palavras que eu estou falando em público. Giovanni, é covardia sua? Não, é senso de autopreservação. Por que senso de autopreservação? Porque pessoas que têm muito mais costa larga do que eu tenho, elas foram silenciadas sem nenhuma possibilidade de sequer se defenderem. E se você é silenciado, você não tem recurso. Imagine uma analogia completamente exagerada e para fins meramente didáticos. Imagine alguém lhe jogar num fosso e você não ter a quem pedir socorro. O fosso, na nossa analogia, seria de retirar da ágora moderna, que são as redes sociais. Recorra a quem? Por qual meio? Com base em quê? Se as pessoas sequer sabem o motivo da censura que sofreram. Isso é agora. Nós estamos em novembro. Imagine o que será tratar desta pauta e de outras pautas no futuro. Fora que o mesmo universo jurídico ao qual eu estou inserido, que eu vi ficar em silêncio quanto ao tolimento do direito de ir e vir, quanto ao tolimento do direito de trabalho, vocês sabem do que eu estou falando, contra as prisões absurdas, contra a exaltação absurda da força, contra cidadãos comuns, cidadão comum precisava sobreviver, os mesmos juristas que estavam em silêncio,
agora estão criando teses jurídicas para justificar que outros juristas, como é o meu caso, como é o caso do Dr. César Mello, como é o caso do Dr. Marcos Paulo, não estou falando que quem é do universo do direito, como é o caso do Fabrício Rebelo, não possam falar. Eu conheço juristas, professores, que perderam as plataformas de aula deles. Tem uma mulher, que eu não posso citar o nome aqui, senão eu sou punido pelo fato de citar o nome dela, que ela tinha acabado de criar a plataforma, ela é autora de livro, ela é professora, ela tem um dos livros mais vendidos no Brasil da área do direito dos últimos anos, da editora EAD, e ela tinha acabado de criar o curso dela e simplesmente foi bloqueado. Recorre a quem? A ninguém. Imagine tratar dessa pauta no ano que vem. Então eu gostaria de poder chegar para dizer, não, aproveitem, tem clube dando 30% para renovação, renove 2 anos, paga aí 30% para aquisição de uma G19, paga 30% para aquisição do M4, mas eu estaria enganando vocês. Não, vá com bravata, ninguém vai entrar na sua casa, ninguém vai entrar na sua casa realmente. Mas eu repito, se você escolheu ser CAC, você escolheu viver na legalidade. Eu não nasci para ser bandido. Eu não nasci para viver na legalidade. Eu nasci para respeitar as regras. Acho que as regras que estão sendo impostas são absurdas, draconianas e injustas, acho, mas eu vou fazer o quê? Eu vou optar por ser o que eu não fui em 46 anos de vida, que é agir contra a lei? Não. Quem age contra a lei é o marginal. E o marginal vai saber que a sociedade não tem mais os seus objetos. Que a sociedade vai estar acuada. E esses marginais vão se aproveitar disso. Eu não tenho dúvida. Então, desculpe se eu não posso chegar aqui para vocês e trazer um cenário idílico. Mas esse cenário eu não consigo enxergar. Respeito aqueles que conseguem e aplaudo aqueles que conseguem, diante desse cenário, dizer não, vai ficar pelo menos do jeito que está. Mas eu não consigo enxergar como é que vai ficar pelo menos do jeito que está. Essa é a realidade. Ok? Sempre digo, não sou o senhor da verdade. Eu tenho a minha opinião, já não posso mais dar a minha opinião da forma que eu gostaria. Vocês vejam que eu estou medindo minhas palavras. Eu estou tendo que escolher o que eu posso e o que eu não posso falar. Eu estou tendo que escolher, não. Eu sou coagido a optar no que eu vou falar, porque tem coisa que eu não posso falar. Então, são momentos atípicos, anormais. Eu acredito que não tem lágrima que nunca seque, sorriso que nunca passe. Um dia isso vai mudar, mas não acho que vai mudar, que eu tenha tempo de ver. Ainda que eu viva 30, 40 anos. Eu acho que nós, mutatis mutantes, salvo uma mudança muito grande no cenário que nós temos hoje, mantido o cenário que nós temos hoje, acho que esse cenário vai prosperar por anos. Então, a minha geração perdeu a oportunidade de avançar na pauta. Quem sabe a geração futura consiga dar passos. Como eu digo, não sou o senhor da verdade. Pode ser que daqui a 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, pode. Pode acontecer que OVNIs cheguem até os avistamentos dos OVNIs, que sobre os OVNIs a gente não pode falar. Os avistamentos dos OVNIs no sul do país, os OVNIs desembarquem na Terra e digam, me leve a seu líder, e eu vim aqui para tirar um CR? Pode. Pode sim. Mas seria uma realidade diferente que a gente está enxergando agora. Mudaria o contexto, mas dentro do contexto, eu não acho que eu terei tempo de vida de ver avançarmos a pauta, nem para chegar onde a gente estava, nem para chegar onde a gente está hoje. Acho que a gente vai ter que voltar essa caminhada umas 50 casas para trás. Ok, pessoal? Bom, é isso. Não sou o senhor da verdade. Agradeço a quem me escutou. Espero que escutem pessoas que pensam completamente diferente do que eu penso. Espero que vocês formem a sua opinião, a sua percepção. Recomendo que tenham cuidado na hora que forem externar essa opinião, porque já não podem mais ser externada como deveria. E vou pedir um favor a vocês, tá bom? Eu vou pedir a vocês, eu vou deixar essa live postada, e como eu disse, eu sempre sou punido
quando eu faço essa live. Sempre tem aquelas pessoas que vêm, denunciam o Instagram. Da última vez eu fiz uma live jurídica e recebi todo tipo, o Instagram recebeu todo tipo de denúncia. Então você me ajuda, certo? Você me ajuda a ser menos punido. Como é que você me ajuda a ser menos punido? Depois que eu terminar a live ficar postada. Você curtir a live, enviar para alguém, comentar na live, isso ajuda demais ao Instagram a me punir menos. Só que eu peço a vocês que tenham cuidado que vocês vão comentar. Porque dependendo do comentário que você fizer, não sou eu, mas pelo fato de estar na minha postagem, quem se lasca sou eu. Então assim, se vocês puderem comentar, comentários, obviamente, jurídicos, respeitosos, educados, com a mais ponderação das palavras, mas principalmente curtir. E principalmente você pegar a live, posta lá no seu stories um trechinho da live, marca o meu arroba, me ajuda a ser menos punido pelo Instagram. Por quê? Porque se a gente tem só pessoas denunciando, eu me lasco. Se eu tenho você que está curtindo a live, você que está lá, pega um trecho da live, bota no seu eixo, marca o arroba Giovanni Moraes 2 e tal, o algoritmo do Instagram entende que é algo que está gerando um debate, e aí ele mostra a live para mais gente. Porque se for só um lado, ele não vai mostrar para ninguém, acaba precisando 2, 3 dias. Por isso que eu deixei para fazer na sexta, porque se eu tomar showdown aí, talvez segunda-feira, ou terça-feira, ou quinta-feira, sei lá, eu possa voltar a trabalhar, porque eu preciso para trabalhar. Beleza, pessoal? Então, queria mandar um abraço para todo mundo. Papai do Céu abençoe vocês demais. Excelente sexta, excelente final de semana. Papai do Céu abençoe a família de vocês. E vamos conhecer a realidade para poder saber como nos postar diante da realidade. Pior do que andar em terras nefastas é não enxergar os seres que estão nestas terras. É melhor saber onde estão as depressões, onde estão as armadilhas, onde estão as áreas que nós não podemos passar, para que a nossa caminhada por essas terras, embora difícil, não seja suicida. Não seja suicida no sentido de não seja destemperada. Ok? Valeu, pessoal. Abraço.